Vou aproveitar que você está de pé e vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Esse texto que eu vou ler é um pedacinho só da história de José, que ela é muito grande, mas com esses versículos aqui eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Todos encontraram, amém? José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que eu tive. Sonhei que estavam amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos disseram: você pensa mesmo que você vai reinar entre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve outro sonho, e ele contou para os seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos, iremos nos inclinaremos até o chão diante de vocês? Diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra e pela liberdade que nós temos, Senhor, ainda de falar e ouvir o teu nome. Senhor, abençoe que a gente aproveite, Senhor, cada tempo de liberdade que nós temos para compartilhar a tua palavra, Senhor. E se um dia nos for tirada essa liberdade, que essa palavra seja gravada tão forte no nosso coração e na nossa mente, que ninguém vai ser capaz de roubar de nós. Nós queremos te pedir que essa noite o Senhor fale profundamente a nós. E o Senhor faça a mudança necessária a partir da palavra que o Senhor vai liberar para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar? Gente, eu sou apaixonada pela história de José. Apaixonada. Porque a história de José fala da vida, né? Fala de traição, de injustiça, de problema familiar, de sonhos, não é? De projetos, de ousadia. Fala de tantas coisas que, na verdade, são as coisas pelas quais a gente vive. E sonho é algo que é difícil a gente pensar que alguém não tem sonho. Quem tem um sonho aqui, levanta a mão. Amém. Todos nós temos sonhos. José também teve. E é interessante que a primeira coisa que essa mensagem diz para mim é que Deus deu o sonho para José. É a primeira coisa. Eu e você temos muitos sonhos. Às vezes a gente tem sonhos e a gente quer que Deus realize os sonhos da gente. Acontece que Deus não tem compromisso com um sonho que ele não sonhou primeiro. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é se o nosso sonho nasceu no coração de Deus. O sonho de José, apesar de todas as tribulações da vida, o sonho se realizou, mas ele se realizou porque quem deu o sonho foi Deus. Por isso que ele se realizou. Às vezes a gente tem sonho e a gente acha que Deus tem a obrigação de realizar. Mas ele se compromete com o sonho que ele colocou dentro de nós. Então, pega o teu sonho, apresenta para Deus e pergunta para ele se foi ele que te deu. Agora, às vezes, Deus realmente dá o sonho. A gente só não entende o propósito do sonho. Quando José falou sobre o sonho com os irmãos entenderam que o propósito do sonho era José muito poderoso e os irmãos rendidos a ele, submissos a ele. Eles entenderam que esse era o propósito.
O propósito era muito maior do que esse. E eles não captaram isso. A gente, às vezes, tem sonhos que foi dado por Deus, só que a gente entende propósito diferente. Você que saiu de um outro país e veio para cá. Você veio para cá porque você teve a direção de Deus para vir. Mas você teve um sonho. Você teve um propósito para vir para cá. Muitas pessoas vieram ou para ter segurança, porque o país onde morava te trazia ameaça, e você queria se sentir seguro com a sua família. Outros vieram por uma condição financeira melhor, para ter mais oportunidade de trabalho. Para os filhos aprenderem, né, ter a oportunidade de ter uma escola melhor. Eu não sei qual foi o propósito que você veio. E às vezes, esse propósito, ele parece que tem um monte de barreiras. E você pensa que as coisas não deram certo. Mas você não sabe por que Deus deu um propósito. Gente, o sonho de José não era para José ser poderoso. Era para José salvar uma família. Certo? Talvez você esteja pensando assim, eu vim para cá para ter sucesso financeiro. Por que está demorando tanto? Por que está tão difícil? Você ainda não descobriu que Deus te trouxe aqui para um propósito maior que esse. Eu ouvi aqui, gente, de uma pastora daqui de Portugal, uma estatística muito interessante. Ela falou que há alguns anos atrás existia 0,001 evangélico nesse país. E hoje tem 1%. Cresceu muito. Por quê? Por causa dos brasileiros que vieram para cá. Por causa de outros cristãos que vieram para cá. Às vezes você pensa que você veio para cá por sua conta só. Pela sua vida, pelo seu sucesso, pela sua família, pelos teus filhos. Mas assim como José recebeu um sonho de Deus para algo grandioso que ia alcançar um monte de vidas, o seu sonho não era só para você. Era para que você fosse luz na vida de muitas outras vidas. Certo? O sonho dado por Deus nunca é egoísta. Nunca. Deus nunca dá um sonho e movimenta a vida da gente só porque gostou dos nossos olhos, só porque achou a gente bonitinho, só porque acha assim, não, você merece, eu vou te dar. Não, é porque a gente sempre faz parte de um plano maior. E é uma alegria quando você descobre que a sua vida não é só para você. Quando você descobre que o sentido de tudo que você está vivendo, com todas as dificuldades que você está passando, não é só para você realizar aquele projeto que você sonhou, mas é para você fazer parte de um projeto gigantesco de Deus. Aí você entende. Você entende que aquele consultório não é só um consultório, é uma agência de Deus na terra. Você entende que aquele trabalho que você está fazendo lá não é só uma porta que Deus abriu, mas é uma oportunidade que Deus está dando de um servo do Senhor estar naquele lugar para ser luz. É sempre algo maior. Ninguém trabalha para Deus para algo pequeno. É sempre para algo muito grande. Amém, querido? Então não pensa que está dando errado, está dando certo. E a história de José, ela nos ensina isso. Agora, por que parece que deu errado? É interessante que o sonho de José, ele contou para os irmãos. Ele não fez nada de errado, mas deu errado. Deu errado no sentido de que parece que o fato dele ter contado levou ele para o fundo daquele poço. Mas se ele não tivesse ido para o fundo daquele poço, ele também não ia para o Egito. Ele ia continuar onde ele estava. Não era isso? Só que o fato dele ter contado e ter despertado nos irmãos inveja, isso traz uma lição para nós. O que eu faço com os sonhos que Deus dá? Quando a gente conta os nossos sonhos, nossos projetos, antes dele estar realizado, a gente corre o risco da inveja dos outros. Mas aqui a inveja foi na família. Aí a gente pensa assim, nossa, mas na família tem inveja?
meu amigo, minha amiga, você não tem inveja do ator e da atriz de Hollywood, tem? Ninguém. A inveja é sempre de perto de você. É sempre de alguém muito próximo de você. Então, o lugar onde tem mais conflito é nas pessoas próximas da gente. É ou não é, gente? Você não tem conflito com pessoas tão distantes. Você tem conflito com pessoas que se aproximaram de você. E é lógico que dentro da família tem inveja. O pai de José não teve inveja, ele guardou no coração. Foi diferente do que aconteceu com os irmãos. Ele guardou no coração no sentido assim, ele ficou pensando sobre aquilo. Ele queria entender aquilo. Mas os irmãos tiveram inveja. E olha, eu não sei se alguém aí me acompanha, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho disso aqui. Alguém aqui me acompanha em rede social? Tem alguém? Só o pastor? Então, depois você entra lá no Instagram, Elizabeth, com Z e TH. Mudo no final. Elizabeth C de casa, Pimentel. Elizabeth C Pimentel. Depois você segue lá. Eu tenho falado há um pouco tempo, há uns 3 anos, um pouco mais, Deus tem colocado no meu coração, Deus tem trazido para o meu consultório um número absurdo de pessoas que sofrem com o que está escrito lá em 2 Timóteo 3. Tempos trabalhosos chegariam. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, o apóstolo Paulo sabia que ia morrer, e ele avisa o Timóteo que para ele se preparar para tempos trabalhosos. Só que o que Paulo viu foi o tempo de hoje. Os tempos trabalhosos são hoje. Depois você lê em 2 Timóteo 3, que tem a descrição das pessoas de hoje. Egoístas, amantes de si mesmos, avarentas, né? Sem empatia. São as pessoas que nós convivemos hoje. E se a gente não falar sobre isso, se a gente não entender sobre isso, a gente vai estar sempre sendo vítima dessas pessoas, imaginando que o mundo é assim mesmo. Não. Está chegando um tempo na nossa vida onde o joio e o trigo estão se separando. Onde está ficando mais nítido quem é quem. Onde os escândalos estão acontecendo, não é verdade? Não é que o mundo sempre foi um lugar bom. Mas hoje está se revelando as coisas. Então, quando a gente fala de inveja, a gente lembra dessas pessoas que estão lá em 2 Timóteo 3, dos tempos trabalhosos. São pessoas que a gente entende hoje como uma pessoa que tem um transtorno narcisista. Quem já ouviu falar disso? Pois é, muita gente. Pessoas que têm transtorno narcisista são pessoas que elas não têm empatia. Elas olham para o outro. Eu não acredito que era o caso dos irmãos dele, não, tá? Eu não creio. Mas eles tinham uma característica. Às vezes a gente pensa que, fulano é invejoso, é narcisista. Não, não é, gente. Ele precisa ter várias características para ser diagnosticado assim. Mas hoje tem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo com um relacionamento abusivo. Porque é aquele marido, muitas vezes, que ele é muito legal na igreja, ele é bonzinho para todo mundo, ele ajuda o pastor em tudo, mas em casa ele espanca a mulher. Em casa ele humilha a mulher. Às vezes ele pode não bater nela, mas ele humilha, ele diminui. Né? Ele torna ela submissa. Não submissa no sentido bíblico, mas submissa no sentido de humilhação. São pessoas que têm uma insegurança tão grande dentro de si que elas precisam que o outro diminua para que ela cresça. São pessoas que criam conflito o tempo todo. São pessoas que não conseguem se conectar afetivamente com você. Ela está sempre te criticando, te humilhando, ela está sempre te magoando, ela está sempre com inveja de você, ela está sempre achando que, ela está sempre competindo porque ela acha que tudo direito é dela, que só ela tem razão. Ela pode cometer todos os erros do mundo e você provar que ela está errada, mas ela vai conseguir te enlouquecer a ponto de fazer você acreditar que você é culpado, que você que está errado. Você pode ter a prova de uma conversa dessa pessoa, seja homem ou mulher, tá? Porque não são só homens, não. Você pode ter no celular uma conversa dessa pessoa com o outro te traindo. E você mostra aquela conversa no celular, ela vai reverter as coisas de forma a falar, você não devia ter pego o meu celular. E aí ela vai fazer uma encrenca tão grande que você vai pedir desculpa por ter pego o celular e vai esquecer que, na verdade, foi aquilo que ela fez. São pessoas que conseguem enlouquecer você. Ela te confunde. Ela faz você ter dúvida de quem é você.
Com o tempo, você quer tanto agradar essa pessoa para poder ver se você evita confusão e evita conflitos, que você vai fazendo isso por tanto tempo que chega um ponto que você não sabe quem você é mais. Você perde sua identidade. Certo? Você esquece quem você é, porque você fez um esforço absurdo e não adianta, não tem consideração. São pessoas que não conseguem ter amor por outras. Ela olha para você como alguém que ela tem que tirar alguma coisa, seja ela homem ou mulher. E isso acontece, infelizmente, dentro da família também. Com pai, com mãe. Tem mães que são narcisistas. Tem pais que são narcisistas. Tem mães que têm inveja de filho. Eu tive pacientes que não podiam contar uma vitória para um pai ou para uma mãe, que ela tinha raiva. Por quê? Porque essa mãe achava que tudo tinha que ser para ela. Então é aquela pessoa que se vitimiza. Ela vai contar para os outros lá fora que o filho dela ou com a filha dela é a pior pessoa do mundo. E aí todo mundo defende aquela pessoa porque ela é legal do lado de fora. Narcisista é uma pessoa que é difícil de você chegar na igreja e pedir ajuda a respeito. Porque ninguém conhece o que você conhece. Está fazendo sentido para alguém o que eu estou falando aqui? Certo? Então, se você quiser conhecer mais sobre isso, entra lá no Instagram. Tem muitas informações em relação a isso. Mas o que eu quero dizer, querido, é que a gente precisa se tratar. Nós estamos num tempo... Quem acredita que Jesus está voltando? Pois é. Olha, a gente diz que acredita que Jesus está voltando. Mas eu me lembro de uma vez, de uma mulher que eu conheci, que ela disse que alguém chegou na casa dela, uma mulher de Deus, chegou na casa dela e disse para ela assim: Deus me disse que você vai para os Estados Unidos para ministrar lá. Ela era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito pequena, nunca tinha saído do país, mas ela acreditou naquela palavra. Ela confiava naquela irmãzinha de oração. Qual a primeira coisa que ela fez? Tirou o passaporte dela. Arrumou uma mala emprestada com uma amiga e foi botando as melhores roupas que ela tinha naquela mala, deixou a mala na sala e ficou esperando o convite. Ela acreditou que ela ia para os Estados Unidos. Um dia, uns 2 meses depois que ela estava esperando, um empresário bate na porta da casa dela e diz: a senhora é fulano de tal? Ela falou: sou eu. Ele falou assim: olha, não conheço a senhora, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou fazendo isso, só que essa noite eu tive um sonho, e no sonho Deus me deu o seu endereço, o seu nome, e mandou entregar esse envelope para a senhora. Era os dólares que ela precisava para ir para os Estados Unidos. E ela foi, e lá tinha alguém esperando para ela ministrar. Isso é acreditar. A gente fala assim: será que eu creio que Jesus está voltando? Creio. Mas o que você está fazendo para isso? Certo? Você crê e a sua vida continua do mesmo jeito? Isso não é crer. Porque quando a gente acredita, a gente se movimenta em função daquilo que a gente está acreditando. Então, olha para a tua vida e preste atenção para ver se você está se movimentando em função daquilo que você crê. Você é uma pessoa melhor? Você é uma pessoa melhor? Todas essas características que eu falei aqui, você pode ter uma ou outra. Eu conversei com um pastor uma vez, que eu fui pregar, enquanto a gente conversava no gabinete, ele queria saber mais sobre isso. Eu fui falando um monte de características narcisistas, ele falou assim: Elizabeth, vem para cá, meu filho, nós estamos precisando de tratamento, porque eu tenho um monte dessas. Certo? Mas ele não é um narcisista, mas nós temos. A gente é egoísta, a gente tem raiva, certo? A gente muitas vezes tem ciúme, a gente tem inveja. São características isoladas, porque nós somos humanos, e nós não somos perfeitos, e a nossa natureza humana é pecaminosa, e a gente precisa tratar. A gente precisa olhar para dentro da gente, se reconhecer e melhorar. Certo? O narcisista não faz isso, mas você, se não é narcisista, pode fazer. Se você bate no peito e fala: misericórdia, foi isso aí é comigo. Você não é um narcisista, porque o narcisista ele fala assim: imagina, se eu fiz isso é porque você fez aquilo. Certo? Ele jamais vai assumir. Mas se você assume, você melhora. E se você melhora, você é capaz de fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Esse é o modelo de relacionamento perfeito. Não aconteceu com os irmãos de José. Porque se Deus deu a ele uma grande vitória, era para os irmãos se alegrarem. Mas às vezes a gente pergunta assim:
Como é que a gente conhece um amigo? Na hora da dor ou na hora da tristeza? Né? A gente pensa que é na hora da dor. Porque na hora da fartura os amigos estão perto. Não é isso? Mas pensa aqui comigo. É muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Se você estiver vendo um filme, aquele ator ganhou milhões de dólares para chorar lá e você chora na sua casa junto com ele, não chora não? Você se sensibiliza com a dor de uma pessoa que você não sabe nem o nome dela. Se alguém se machucar na rua e você for uma pessoa que tem um pouquinho de misericórdia, você vai sentir no teu coração, você vai se doer por causa daquilo. Agora, se você não for uma pessoa tratada emocionalmente, se você não for uma pessoa curada, se você ainda tiver os problemas que os irmãos de José tinham, quando uma pessoa tiver uma vitória, você não gosta. Tem gente que sofre com você, mas se você vencer, ela não quer olhar para você. É ou não é? Eu já tive uma paciente que ela caiu em depressão, separou do marido, perdeu a empresa que tinha, ficou depressiva. A irmã dela acolheu ela na casa dela, tratou dela, arrumou psicólogo, psiquiatra e ajudou ela a se recuperar da saúde. Quando ela recuperou e começou a retomar a vida dela e começou a crescer de novo, a irmã não gostou mais. Porque quando uma pessoa não está bem com ela mesma, o que acontece é que ela se sente bem em ajudar você quando você está mal. Por quê? Porque ela se sente maior do que você. Certo? Então é bom ajudar alguém. Você está por cima e a pessoa está lá embaixo. Você se sente bem com você mesmo. Mas quando essa pessoa sobe e ela está maior do que você, se você não for emocionalmente tratado, você tem raiva disso. A Bíblia, todo o tempo, fala de questões emocionais. As nossas questões emocionais, elas impedem o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente pensa que a gente tem que jogar tudo para Deus, que Ele vai resolver tudo. Não, a gente precisa ter consciência disso. Agora, a nossa história de vida, os sonhos que a gente teve, os sonhos de Deus para nós, são sonhos que quando a gente planeja ele numa linha em ascensão. Eu vou para o país, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, meus filhos vão estudar em boas escolas, o futuro vai ser assim, a linha é em ascensão. Você não faz um projeto com o fundo do poço. É ou não é? Mas no projeto de Deus tem fundo do poço. Por que no projeto de Deus tem fundo do poço, gente? Porque Deus não cria filhos mimados. Certo? Imagina você, um pai e uma mãe, que seu filho é pequenininho e você fala assim, não vou deixar ele sentir nenhuma dor. Ele quer andar de bicicleta, mas você não quer que ele caia. Aí o que você faz? Você vai botar 2 rodinhas ali na bicicleta para ele. Só que ele faz 10 anos de idade e você continua com medo dele ralar o joelho, você não vai tirar a rodinha. Ele aprendeu a andar de bicicleta? Não. Ele vai ser infantilizado a vida inteira. E Deus não é um pai que infantiliza filho. Deus é um pai que quer filhos maduros. Deus é um pai que quer filho crescido. Ele fez a imagem e semelhança dele. Com capacidade, com ousadia, com intrepidez, olhando para cima. Entendendo que a gente veio no mundo para aprimorar, para crescer e para avançar. Amém, gente? E é por isso que a pedagogia de Deus é assim. Ela começa no fundo do poço. Às vezes parece que está tudo muito bom. E de repente alguma coisa afunda. Se você parar para pensar, esses dias eu estava conversando com a Rose. E a gente falando sobre o que seria da minha vida, da vida dela, de tantas outras pessoas, se não tivesse todas as tragédias que aconteceram na nossa vida. Eu não estaria aqui agora. Porque eu não tinha a mínima autoridade para falar com você. E eu caí no fundo desse poço que José caiu um montão de vezes. E cada vez que a gente levanta do fundo desse poço, a gente traz experiência. Já jogou videogame?
Tá perdendo a vida no videogame. Aí tem que fazer o quê? Tem que cair dentro de algum lugar para pegar a força, não é assim? Para voltar? Não jogo videogame, não jogava quando meu filho era pequeno. Mas eu lembro de um jogo que você tinha que estar... Ele falava assim, mãe, a vida está acabando, tem que entrar naquela caverna para pegar força. Aí eu lembro da história de José. Então foi lá que José foi pegar força, não é? A gente tem que fazer isso, querido, porque é o tempo de Deus para dar a gente a capacidade que a gente precisa fazer. Ele vai tirar as rodinhas da bicicleta. E tudo isso tem sentido, só que a gente não acredita, a gente tem medo, porque a gente assusta. Nós queremos tudo plano. A gente quer tudo bonitinho, tudo no mesmo lugar, porque a nossa mente não gosta de lidar com transformações e mudança. Quando fala de mudança, a nossa mente reage. A gente não quer mudar. Para mudar, você tem que enfrentar a situação conscientemente e dizer, eu vou passar por isso. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, se você não pode competir com os homens que andam a pé, como você vai competir com os cavalos? Se você não suporta passar pelo fundo do poço, você quer governar o Egito de que jeito? Um filho mimado, que eu não sei nem se era mimado, mas ele era o protegido do pai. Qual a experiência que aquele menino teria para ir para governar o Egito? Qual a experiência? Quem tem... Pois é. Como você quer ter um sonho grande se você não quer aprender as lições de um sonho grande? Aí a gente pensa assim. Tem gente que fala assim, parece que eu estou num looping. Eu estou rodando em círculo anos e anos no mesmo lugar. Olha, quando a gente está estudando, quando você está na escola, você estuda uma matéria, faz um teste. Final do ano você faz uma prova, não é assim? Se você fizer essa prova e não passar, acontece o quê? Você volta para o mesmo lugar. Às vezes a gente fica girando, porque não aprendeu a lição. Tá difícil o lugar que você está? Você está girando há muito tempo? Pergunta para o Senhor o que é que está acontecendo que eu ainda não aprendi. O que foi que eu não entendi ainda? Não reclama com Deus porque você está passando pelo mesmo lugar. Pergunta para Deus, pede a Ele para revelar para você o que foi que eu não vi. Para que você tire 10 com louvor nessa matéria. Porque se você tirar 10 com louvor, você passa. Você vai viver outros desafios. Esse aí você não vive mais. Eu passei por uma experiência. Pastor, cadê o reloginho, pastor? Estou preocupada. Tem? Eu passei por uma experiência uma vez. Eu me converti sozinha, numa madrugada. Eu vou contar muito rápido, eu nem ia contar isso aqui agora, eu não sei porquê. Às vezes Deus interfere umas mensagens no meio da minha mensagem, que eu falo assim, uai, mas não era aquilo que era para falar? Mas Ele vai falando no ouvido da gente, né? Mas eu não sei porquê que eu vou contar isso aqui para você, mas eu vou contar. Eu passei por um fundo do poço que eu achei que não tinha saída mais. Eu era uma pessoa que... Eu tinha uma religião quando eu era pequena. Na minha adolescência, até falava para as adolescentes. Eu era uma pessoa muito tímida, morei no interior há muitos anos, mas eu queria crescer para mudar o mundo. Era tímida e queria mudar o mundo. Não sabia de que jeito, mas eu queria. Hoje eu entendo que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Se você muda uma vida, você mudou o mundo, certo? Então, Deus realizou o meu sonho. Mas eu gostava de coisas... Eu fui embora da cidade pequena, fui para o Rio de Janeiro. Eu queria muito ser sábia, eu queria ser inteligente, eu queria ter cultura, eu queria ter informação. E eu gostava das coisas sobrenaturais, eu gostava das coisas paranormais, dos fenômenos paranormais. E eu acreditava nas pirâmides, nos cristais e um monte de coisas esotéricas. Um dia, uma amiga me pediu para ir na casa dela, e ela foi me pedir ajuda.
E ela me contou que o filho estava drogado e ela não sabia o que fazer. Eu não consegui ir. Quando ela me chamou, fui 3 dias depois. Quando eu cheguei lá, a minha amiga disse para mim assim: você não veio, veio uma moça de uma Assembleia de Deus chamada Rosângela orar comigo aqui na minha casa. E essa moça dizia que Deus falou para ela me explicou, nunca fui numa igreja, ela disse, nunca fui numa igreja, não conheço essa Rosângela, quem me trouxe foi uma vizinha. Essa mulher chegou na minha casa e contou minha vida inteira, coisa que nem meu marido sabia a meu respeito. E ela começou a contar com riqueza de detalhes tudo que estava acontecendo. E ela falou, antes de ir embora, ela disse, vou tirar uma coisa demoníaca do quarto do seu filho. E ela foi no quarto do meu filho, levantou o colchão, tinha uma moto, um cartaz gigante com a moto passando pelo fogo, e o fogo era o desenho de um demônio. Minha amiga não sabia que aquilo estava ali. Ela me contou com riqueza de detalhes aquela história. Eu olhei para aquela história e falei, menina, é o show que eu queria ver um dia. Me dá o telefone dessa mulher, porque eu quero ver esse espetáculo perto de mim. Eu não vi Deus em nenhum momento, mas eu vi o sobrenatural, o fantástico de Deus. Peguei o telefone da Rosângela, liguei para ela, contei uma mentirada enorme sobre a minha vida. A minha vida era um caos, era um inferno. Eu contei uma história mirabolante e pedi para ela ir orar por mim. E ela falou, me dá o nome e o telefone. Eu dei, ela falou, Elizabeth, já tem nome e telefone, agora o dia que Deus mandar eu vou. E pá, desligou o telefone na minha cara. Ela não deu a mínima para mim. E eu tinha raiva de crente. Muita raiva de crente. Eu achava que crente era pessoa bitolada, que ia para a igreja porque não tinha outro lugar para ir, que era teleguiada por outras pessoas, que não tinha dinheiro para se divertir, ia brincar, ia rir na igreja, cantar. Eu tinha a pior ideia. Aí nesse dia eu acrescentei mais um conceito. Crente é mal educado. Rasguei o telefone da Rosângela, joguei fora, esqueci dela e ela de mim. E aquele, eu entendi depois que foi o último dia, última oportunidade de conhecer Deus por amor, por um convite. E quem não conhece pelo amor, vai conhecer pela dor. E eu conheci pela dor. 6 meses depois, eu ouvi um barulho, 6 horas da manhã na minha casa. E eu achei que alguém tinha entrado para roubar meus filhos, que eu tinha pavor que alguém mexesse nos meus filhos. Eu tinha um filho de 5 anos, meu filho tinha 5, minha filha tinha 3. E quando eu pulei da cama, o homem com quem eu era casado arrumou as coisas dele todas durante a noite, foi embora e não deu um pin, não discutiu, não conversou, não disse nada. Ele simplesmente pegou as coisas, deletou a família e foi embora. E antes que alguém pergunte, nunca mais voltou. Certo? Tem gente que pergunta assim, uma irmãzinha uma vez falou para mim lá na Bahia, eu vou orar porque ele vai voltar. Eu falei, filha, faz não. Vai não, filha, gasta sua oração com outra coisa. Eu trabalho com família, eu luto por famílias, eu sei o que é o resultado de filhos criados por uma separação, eu luto por famílias. Mas aquela história, Deus arrancou da minha vida. Deus arrancou da minha vida. Senão eu não estava aqui, tinha morrido. Né? Por detalhes que eu não vou contar aqui agora. Mas passou. Só que minha filha, pela separação, eu trabalhava, ele não. Então, ele que tinha contato com as crianças, eu não tinha, trabalhava de 7 da manhã à meia-noite. E aí, meus filhos adoeceram. Minha filha teve derrame pleural, pneumonia, derrame pleural e febre de 41 graus. Desesperei. Minha filha, na porta da minha casa, tinha uma clínica particular. E era o lugar mais próximo. O dinheiro que eu tinha, eu levei ela lá e pedi socorro. E a médica falou, nem a mão eu ponho, essa menina está morrendo, ela vai para o CTI agora. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ela corre para o hospital público que tem uma quadra daqui. Eu falei, não vou não. Naquele hospital, mãe só pode ficar 1 hora por dia. A minha filha está assim porque ela foi abandonada pelo pai. Se eu deixo ela lá, nenhum médico da terra salva ela. Ela deu um soco na mesa, brigou comigo e falou assim, você quer o que de mim? Eu falei que a senhora escreva no papel como é que faz para tratar de uma criança assim, porque eu vou tratar dela em casa. Depois de muita discussão, ela escreveu e eu saí. Quando eu estava na porta, ela falou, mãe, quando você acordar, tua filha está morta. Porque ela vai morrer enquanto você estiver dormindo. Porque no hospital tem gente de 24 horas por dia para olhar pela sua filha. Para a senhora que eu vou dormir. Eu vou ficar acordada até ela ficar boa. E eu fiz isso. Só que ela levou 3 dias para a febre dela parar.
Eu tinha que mergulhar ela de hora em hora numa banheira cheia de gelo, tremendo de frio, uma menina de 3 anos de idade. Ela não gritava, não esperneava, as lágrimas desciam sem fazer um barulho. Eu queria morrer, mas não queria fazer aquilo. Mas eu tinha que fazer, senão ela morria. E levou 3 dias. Na madrugada da 3ª noite, 1h da manhã, misteriosamente aquela febre desceu e foi para o normal. Eu não entendi nada, botei o relógio para despertar de 2 em 2 horas. Deitei e falei, vou dormir agora. E aí quando eu deitei, eu tentei me mexer para me acomodar no travesseiro, eu fiquei paralisada, eu não me mexia mais, eu fiquei totalmente paralisada. E aí eu falei, bom, já que eu não posso me mexer, eu vou dormir. Fechei o olho para dormir, eu não dormia mais, porque a minha mente estava um barulho tão infernal, uma tortura tão grande, era tanto barulho, tantas cenas alucinantes, que eu comecei a enlouquecer. E aí eu ouvi uma voz contando, 10, 9, 8, 7, eu sabia que era o fim. Quando a voz chegou no 1, alguma coisa puxou o meu rosto para a janela e eu olhei o céu. Quando eu olhei o céu, eu associei céu a Deus. Para mim, Deus era uma força cósmica. Isso é bonito, mas não ajuda em nada. O que eu sabia de Deus, eu ouvi de uma tia que me levava para uma Assembleia de Deus, para uma igreja dela, e que eu ouvia que era Deus, era socorro no dia da angústia, que era o Pai que nos reconhece, que nos ama. Eu ouvia que isso falar daquele Deus, mas eu ouvi sem dar muita bola para isso. Nessa hora que eu olhei o céu e associei a Deus, aquilo voltou na minha mente e eu falei, e se for verdade? Se for, não acabou não, vai começar agora. Eu dei um impulso da cama, ajoelhei no chão e comecei a falar para Deus, o Senhor é de verdade, o Senhor é real, é um Pai, é o socorro no dia da angústia, então se apresenta para mim agora, porque se for, eu rasgo seus sonhos, eu vou seguir o teu caminho, mas eu não aguento mais seguir mentira na vida, então por misericórdia, se apresenta para mim. Deus podia mandar um anjo naquela hora, mas se ele mandasse, eu também não estava aqui, porque eu tinha infartado. Eu morro de vontade de ver um anjo, mas eu tenho medo. Eu acho que Deus não me preparou ainda, certo? Eu fico pedindo a Deus para eu ver um anjo, mas acho que ele já sabe que eu não dou conta ainda, não é? E aí eu senti aquela presença palpável, que você sabe que tem uma coisa que dá para pegar. Eu senti a presença do Espírito Santo e eu chorava e ria e falava e contei minha vida toda e mais de 1 hora conversando com Deus. Depois eu falei assim, eu sei que o Senhor está aqui agora, mas de manhã eu vou duvidar. Meu coração é duro. E eu vou achar que isso aqui foi uma crise de loucura. Então me dá 2 sinais para nunca mais eu esquecer que foi o Senhor mesmo que esteve aqui. Primeiro sinal, eu quero dormir, eu não aguento mais, eu preciso dormir. E quando eu acordar de manhã, eu só dá um jeito de dizer que o Senhor esteve aqui de uma maneira concreta. Eu só saí, tirei o joelho do chão, caí na cama. Eu já caí morta. Eu deitei e morri. Porque nem me mexi, eu me mexi, né? E quando eu acordei, era 9 horas da manhã. Eu tinha botado o relógio para despertar, o relógio não despertou. Quando eu acordei de manhã, eu acordei por causa do barulho do telefone. Senão, eu teria ido o dia inteiro. Ninguém acordou aquela noite. Quando eu atendi o telefone, uma voz animada do outro lado falou assim, Elizabeth, tudo bem com você? Aqui é a Rosângela, lembra de mim? 6 meses depois. E ela disse, eu estava doida para chegar no meu emprego, porque na minha casa o telefone quebrou, porque na madrugada, 1 e pouca da manhã, Deus me acordou e me mostrou você de joelho na janela do teu quarto pedindo socorro. Agora eu vou aí orar para você. E aí eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. E quando a gente sonha os sonhos de Deus, as coisas começam a clarear o alvo e o objetivo da sua vida, mas não facilita. Gente, não facilita. Eu não tenho tempo para contar todos os desafios que a gente sofre. Todos os desafios que uma pessoa sofre. Quando Deus chamou Paulo, quando Jesus chamou Paulo, ele falou assim, eu vou mostrar para você o preço que você vai pagar para me servir. O preço é alto, mas a recompensa é tremenda. Então vale a pena você passar por todas as coisas que você está passando, se você olhar e entender que tudo que está acontecendo é o Senhor quem está fazendo para te ensinar alguma coisa. Se José não tivesse passado pela prova do poço, como é que ele passaria por outra?
E se ele tivesse surtado dentro daquele poço? Se ele tivesse tido uma crise de pânico dentro daquele poço? O que ia acontecer? Ele não ia passar pela próxima fase. Então olha para a fase que você está passando agora e fala: Senhor, me dá força e sabedoria, força para eu aguentar e sabedoria para eu entender o que o Senhor está me ensinando aqui. Eu preciso aprender o que o Senhor está me ensinando nessa para eu passar para a próxima. E José passou para a próxima. E quando José passou para a próxima fase, ele foi vendido como escravo. E gente, a gente precisa viver cada fase da vida dando o melhor da gente. Sabe por que José deixou de ser escravo para ser administrador? Porque ele não viveu como se fosse escravo. Ele viveu com tanta vontade de aprender, ele dedicou tanto que o patrão dele viu, o dono dele viu que ele tinha capacidade e deu mais para ele. Tem gente que está trabalhando e fala assim: eu vou fingir que trabalho porque ele finge que me paga. Se você fizer isso, você está lutando contra você. Ninguém vai descobrir o potencial que você tem. Não importa se você está recebendo pouco, faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Amém, gente? Quem vai te recompensar é Deus. Foi isso que José fez. José deu o melhor dele. Por ele ter dado o melhor dele, foi reconhecido o talento dele. Se você esconde, ninguém reconhece. E aí José foi administrador daquele homem. E estava indo tudo bem. Estava dando tudo certo. José sofreu uma injustiça. Era hora de José falar assim: uai, e os planos de Deus? Por que parou? José caiu de novo, ele foi para a prisão, é como se fosse outro poço. Mas deixa eu dizer uma coisa: se aquela mulher não fosse injusta, se ela não tivesse feito o que ela fez contra José, José seria eternamente administrador daquele homem rico. E ia parar ali. Sabe o que aconteceu com José? Ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender até ali. Se ficasse ali confortável, ele permanecia naquele lugar. Às vezes você está muito bem num lugar, parece que está tudo dando certo, e aí puxam o seu tapete e você cai e parece que desmorona tudo. Sabe por quê? Porque se ficar confortável, você não sai desse lugar. E Deus quer o lugar mais alto para você, e Ele tem que derrubar você e deixar você cair para você ver que a porta é outra. Então não reclama se parecer que está dando errado. Não está dando errado. Com Deus não tem nada que dá errado. Com Deus dá tudo certo. E José foi parar na prisão. E na prisão José faz uma coisa fantástica, que abriu portas para ele ir para o Egito. Ele cuidou de outras pessoas. O cara estava mal, gente. O sujeito estava injustiçado. Ele não estava preso porque ele foi um condenado, porque ele fez alguma coisa errada. De saber se eu estou aqui pagando pelo que eu fiz. Não! Ele fez tudo certo. Ele era para estar um cara amargurado ali dentro. Mas ele chegou dando o melhor dele, tanto que ele administrou a prisão. José não acreditou no que falavam para ele. Disseram que ele era escravo, ele não acreditou que era. Ele agiu como administrador e não como escravo. Talvez na sua infância alguém tenha dito para você que você não ia ser nada na vida. Talvez alguma pessoa tenha dito para você que você não ia ser ninguém. Acabei de conhecer uma pessoa agora na Itália. Quando ela chegou, disseram para ela assim: se acomode com o que tem aqui, porque você jamais vai trabalhar na tua área. Você vai ter que se acomodar ao que te derem. E ela disse para ela assim: eu vou aceitar o que me derem agora, mas a minha visão é trabalhar naquilo que eu sou boa. E ela passou 2 anos trabalhando naquilo que deram. E nós fizemos um culto numa casa lá, e ela contou o testemunho. Já era o primeiro dia do trabalho dentro da área dela. E ela estava feliz da vida. Alguém disse para ela: se acomode. E ela falou: não, acomodo não. Eu vou fazer o que é preciso, mas acomodar eu não vou. Então não se acomode, não perca a visão do sonho que Deus tem para você. Aprende no percurso, mas não perca a visão que Deus tem. Porque Deus vai fazer à medida que você for aprendendo. Mas José fez uma coisa fantástica na prisão. José prestava atenção nas pessoas. Às vezes a gente está muito mal, a gente só olha para a gente.
Às vezes você está mal, você acha que os seus problemas são todos os problemas do mundo, você não olha para mais ninguém. Você acha que só você que precisa que todo mundo olhe e te socorra. Mas sempre tem alguém do seu lado para você socorrer. E José prestou atenção que tinham 2 homens que estavam tristes aquele dia. E o dia que eu li isso na Bíblia, eu falei, quem é que fica feliz na prisão? Quem é que ri na prisão? Todo mundo fica triste, não é isso? E José falou, você está triste? Porque naquele dia a tristeza era diferente. Tinha uma preocupação. Tinha uma angústia incomodando aqueles homens. José viu, porque ele presta atenção em pessoas. Gente, o mundo está levando a gente para ser cada dia mais individualista. Para você olhar para você, cuidar da sua vida, dos seus projetos, dos seus planos. Deus não trouxe a gente aqui só para cuidar da gente. Nós somos instrumento na vida de outras pessoas. E o fato de José ter olhado para a vida de outra pessoa, abriu o caminho para o sonho se realizar. E porque ele olhou para aquela outra pessoa, ele descobriu o sonho dela, daqueles homens. E porque ele descobriu aqueles sonhos, ele teve o caminho aberto 2 anos depois. Imagina aqueles 2 anos que um voltou. José deve ter pensado, poxa, esqueceu de mim, não é? Por que não me tirou daqui? Mas foram os 2 anos do tempo de Deus para aquela situação da terra chegar no momento que precisava chegar. Gente, às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, mas nós estamos dentro de uma história maior. Então nossos sonhos envolvem outras questões. A gente tem que esperar o tempo de Deus e ficar firme. José ficou firme fazendo a função que ele tinha que fazer da melhor maneira que ele podia, até que foi lembrado. E José foi parar no Egito. E quando José chegou no Egito, pediram para José revelar um sonho. E se ele só revelasse o sonho, e se ele só fizesse o que mandaram ele fazer, ele ia ganhar uma corrente de ouro, uma casa bonita, e ele ia ganhar um bom emprego, um bom salário. José não foi governador do Egito porque revelou um sonho. José foi governador do Egito porque ele fez além do que pediram para ele. Depois que ele revelou o sonho, ele deu a solução para o problema. Gente, nós somos pessoas, muitas vezes, que criamos problema para os outros. A gente precisa ser a pessoa que dá a solução. Certo? Você precisa ser a pessoa que soluciona coisas. Você não pode ser um peso na sua casa, no seu relacionamento, na vida dos teus filhos, do teu marido, da sua esposa. Você tem que ser a pessoa, você é a pessoa de Deus, você é a pessoa que traz solução, você não traz peso nem problema. Quando você tem um problema, você pede ajuda. Pedir ajuda é uma coisa que a gente precisa pedir. A gente tem que aprender a pedir ajuda, mas a gente não pode ser um peso na vida dos outros. José fez além do que pediu. Ele revelou o sonho e disse, para consertar isso tem que fazer isso, isso, isso. Aí aquele rei entendeu, nossa, esse cara entende das coisas. Porque se fosse só entender revelar sonho, vou deixar ele aqui, todo sonho que eu tiver à noite ele vai revelar para mim. Mas para governar, ele tem que saber de administração. E aí o que aconteceu? Toda a bagagem de antes, como administrador da prisão, certo? Toda aquela bagagem serviu para aquele lugar do sonho se realizar. Não pense que onde você está agora é desperdício, porque Deus não desperdiça pão e peixe, resto de pão e peixe, como foi falado aqui, não é, pastor? Jesus não desperdiçou, ele mandou guardar o resto. Você acha que ele vai desperdiçar um dia da sua vida? Ele não vai. Cada coisa que você passa, cada situação que você vive é aproveitada por Deus para o sonho que ele tem na sua vida. Amém? Então, vamos parar de nos queixar, certo? E quando você chegar no seu sonho, lembra, às vezes, a gente quando chega no lugar que a gente quer chegar, a gente lembra das pessoas que atrapalharam a gente, né? Essas pessoas não nos atrapalharam. Elas fizeram parte do processo. Se elas não tivessem ali para ser obstáculo para você, você não treinava a superar o obstáculo. Entendeu? Se ficasse muito fácil o caminho, você não adquiria musculatura.
Foi preciso alguém para estar ali, impedindo a sua caminhada para você fazer mais força e mais força. Quando a borboleta é uma lagarta antes, para sair do casulo, ela tem que fazer uma força extraordinária para sair dali. Mas aquela força faz a circulação dela agitar e construir as asas. Se você ajudar a borboleta e cortar o casulo dela para facilitar, ela fica uma larva a vida inteira, ela morre. Você precisa do exercício. E tem gente que entra na sua vida e você pensa que entrou para te atrapalhar. Não! Quando a gente tem um sonho, que o sonho é de Deus, ninguém atrapalha. Até aquele que chega para te incomodar, ele está te ajudando a crescer. Amém, querido? Então, José dá essa lição. José olha para os irmãos uma vez e ele diz: vocês não foram culpados de eu estar aqui. Na verdade, vocês foram um instrumento para eu estar aqui. Os obstáculos da sua vida, querido, foram um instrumento para te amadurecer e te trazer até aqui. Amém? Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus é um pai que quer filhos fortes. Nós é que precisamos despertar para entender o plano dele na nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Às vezes, a gente pensa assim: eu estou numa situação que não tem saída. Talvez você pense assim: eu costumo fazer isso, eu peço a pessoa para levantar e depois eu lembro de uma coisa para falar. Mas é bom para despertar você. Mas às vezes a gente acha assim: eu não estou enxergando, é o fim da linha. O fato de você não enxergar não significa que não tem saída, não. É só você que não enxerga. Quando a gente começa a confiar na gente, confiar em Deus, a nossa mente abre e descansa. E você sabe que vai achar uma solução. Tem uma historinha, vou contar muito rápido, para você entender como é que, quando a gente confia, a solução ela aparece assim no estado. Eu amo essa história. Pode deixar arroz, que eu não vou. Arroz está ali, gente. Pastor, já deu a hora, pastor? Tem quantos minutos? Pode? Fala para ela, pastor. Porque ela fica com medo dos horários, né? Aí ela fica assim, para mim, assim, ó. Quando ela tá na frente, porque quando ela tá atrás, ela faz assim, sabe? Ela faz assim, os sinais dela são tenebrosos. Por isso que eu não olho para ela. Mas ela já olhou para mim 200 vezes, pastor. Mas, gente, você precisa entender isso. Tinha um homem chamado Alfredo, que era motorista de um cientista famoso. Levava o cientista 20 anos para os lugares fazer palestra. Isso há muitos anos atrás. Não tinha internet, né? Não era como hoje. E aquele motorista ouviu aquela história, né? Aquelas coisas que o cientista falava há 20 anos. Um dia, levou ele para uma cidade do interior. E no caminho, o motorista falou assim: me deixa eu fazer essa palestra para o senhor? Eu sei tudo, em 20 anos eu aprendi tudo que o senhor fala. O cientista falou: você está doido, rapaz? Estudei a vida inteira para saber isso, vou deixar você fazer isso, negócio. Você não sabe o que eu estou falando? Ele falou: não sei mesmo não, eu só vou repetir. As pessoas nem vão saber que eu não sei, porque eu vou falar tão direitinho que eles não vão saber que eu não sei. Ele queria aquele desafio. E o doutor falou assim: você acha que eu vou arriscar o meu nome para te deixar realizar um sonho? Ele falou: arrisca o nome do senhor e eu arrisco o meu salário. Eu não quero receber nada por resto da vida, eu vou trabalhar de graça. O cientista achou aquela ousadia uma coisa muito interessante e falou assim: eu vou deixar você fazer isso, cara, porque eu quero ver onde é que vai dar. Mas eu quero te alertar uma coisa: no final as pessoas fazem pergunta, eu quero saber como é que você vai responder. Ele falou: decorei as perguntas e as respostas, eu sei tudo. E aí eles chegaram lá, trocaram de roupa no banheiro. Foi o motorista lá na frente, um terno italiano, maletinha lá, portada. E foi o cientista com o capzinho do motorista, sentou no último banco e ficou vendo o show. O cara foi um espetáculo. Ele fez uma palestra do jeito que o cientista fazia. Ninguém percebeu que não era ele. No final, todo mundo fez pergunta, ele respondeu todas. Só que naquele dia, pastor, tinha aquele jovenzinho superdotado que faz aquela pergunta que ele sabe a resposta, mas ele fala assim: vou acabar com ele, quer ver? Né? E ele fez uma pergunta ousada que ninguém nunca tinha feito. O Alfredo ouviu a pergunta com a maior calma do mundo e falou assim: meu rapaz, a pergunta é tão simples e tão fácil que eu vou deixar meu motorista responder para você.
Isso é confiança. Agora, se uma pessoa que confia nela mesma pode enfrentar desafios, imagina quem confia no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, querido, essa vida aqui, a gente não sabe o que vai acontecer aqui, mas a gente sabe que a gente vai para lá. O destino eu e você conhecemos. Amém? Feche seus olhos, querido, baixe a sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por essa igreja, por cada pessoa que está aqui, por cada família representada aqui. Te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a ser quem o Senhor quer que a gente seja. Nos ajude a entender teus projetos e os teus planos. Nos ajuda, Senhor, a ter força e resistência para viver as batalhas durante o caminho até o nosso sonho se realizar. Porque essas batalhas servem para a gente ser a pessoa que o Senhor nos trouxe no mundo para ser. Eu quero te pedir em nome de Jesus, nos fortalece, nos dê sabedoria. Não deixe a gente ser um peso na vida dos outros, mas que a gente seja alívio para quem está do nosso lado, Pai. Nos ajude a fazer com que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como cristãos. Veja a luz do Espírito Santo em nós, porque é para isso que nós viemos aqui. Quero te pedir, Senhor, que cure as nossas feridas emocionais que estão impedindo a gente de crescer espiritualmente. Que a graça maravilhosa do Senhor esteja inundando a nossa vida, a nossa mente e a nossa casa, hoje e sempre, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Jamais vou morrer. Não desista, não pare de